Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é pedido por vocês, na verdade, né? Tenho recebido vários pedidos, não só aqui, mas também lá no Twitter. Aliás, se você ainda não me segue, me conhece aqui do YouTube, me siga lá no Twitter também, Oliveira Rafa é o perfil. Mas muita gente tem pedido para falar sobre o Leicester. E eu até vinha atrasando ou enrolando um pouco para falar sobre o Leicester aqui no canal por um motivo simples, na verdade. Eu fiz um vídeo sobre o Leicester pouco antes da temporada começar, vou deixar o link aqui na descrição, e fiz um vídeo sobre o Leicester logo depois da primeira rodada também, que foi o confronto entre Leicester e Wolverhampton, dois dos principais candidatos aí a intrusos dentro do top 6 para essa temporada na Premier League. Então, como eu estava pensando da seguinte forma, não tem nada tão diferente ainda que não tenha sido falado em relação aos vídeos anteriores para fazer um novo vídeo sobre ele. Mas acho que é justo, foi o pedido de muita gente. E, claro, é relevante o que faz o Leicester até aqui, afinal de contas, o time é vice-líder do campeonato inglês nessa pausa para a data FIFA após 12 rodadas. Melhor defesa, um dos melhores ataques, é um Leicester que tem jogado bem, que tem apresentado bom futebol, que tem conseguido encarar os principais times do campeonato e que, na verdade, para mim não chega a ser uma surpresa, assim, não. Talvez surpreenda a posição, não imaginava o Leicester ficar na segunda posição, mas hoje eu não vejo nenhum absurdo em enxergar o Leicester brigando por vaga na Champions. Pelo contrário, acho que é um real candidato a essa vaga. Se a gente considerar que o Tottenham é uma decepção, teoricamente seria o time para ocupar a terceira posição ali e abriria a disputa para a quarta vaga. Teoricamente seria entre Arsenal, Chelsea, Manchester United. O Leicester seria para mim, antes da temporada começar, a principal equipe fora do top 6. Hoje, dá para dizer que não deve nada a equipes que estão no top 6. Claro, tirando o Liverpool e o Manchester City, que eu acho que tendem a ser os dois primeiros mesmo, o Leicester tem totais condições de beliscar uma vaga na próxima Champions, o que é um feito e tanto, né? Aliás, eu cheguei a escrever sobre esse Leicester também, vou deixar aqui também na descrição do vídeo uma coluna em que eu falo sobre como eu considero esse Leicester 2019-2020 um time melhor do que o Leicester campeão inglês. Claro, aquele feito foi extraordinário, aquele feito foi quase inigualável, o tamanho da surpresa, o tamanho da zebra, o feito de aguentar 38 rodadas, regularidade e pontos corridos num campeonato competitivo como é a Premier League. Tudo aquilo é fantástico, uma história realmente de cinema, muito difícil de ser repetida, mas que tem vários fatores, de contexto principalmente, que para mim diferenciam o nível de avaliação daquele time para o atual. Embora aquele tivesse grandes individualidades em Mahrez e Kanté, dois jogadores que são acima dos jogadores do nível atual, inclusive do time, mas o nível médio do time atual é melhor do que o nível médio daquele time de 2016. Enfim, vou deixar esses links todos aqui na descrição. Por falar em descrição, se inscreva, é só clicar aqui para você se inscrever aqui no canal, se você ainda não se inscreveu. Deixa o seu comentário, curta, faça aí as comparações do Leicester entre esse atual e o anterior, o campeão inglês. Você imagina que esse Leicester vai aguentar a toada pensando na briga por Champions? Até onde que dá para imaginar esse time chegando e tudo mais? Aliás, tem até um outro vídeo que eu vou deixar aqui também, que foi de quando o Brendan Rodgers foi anunciado. Também foi assunto aqui, eu falando sobre como poderia encaixar com os jovens de potencial que esse Leicester tem e tudo mais, alguns desafios na época. Enfim, para parar de fazer propaganda sobre outros vídeos e outros links que vão ficar todos aqui na descrição, vamos começar a falar do Leicester atual então. Primeiro, eu acho que em termos de estrutura de jogo, esse Leicester tem muito já a cara do Brendan Rodgers. Eu até imaginava, quando ele chegou, que pudesse ser um Leicester trabalhando com 3 zagueiros para explorar bem a característica dos seus 2 laterais, com Ricardo Pereira e Chilwell. Só que não é o caso, até por uma certa limitação de opções, né, numérica mesmo, na zaga. Aí tem um ponto interessante a abordar. A saída do Maguire abria uma lacuna enorme, saiu uma referência na zaga, saiu por uma bela grana, é verdade, mas o nível do Thiago Soyuncu tem sido fantástico. Talvez a grata revelação da temporada na Premier League. O zagueiro turco tomou conta desde a primeira rodada, jogando bem e formando uma boa dupla de zaga com Evans, já mais veterano e tudo mais. Então o Leicester conseguiu rapidamente superar uma saída que poderia ter sido traumática, de um jogador que teve uma ascensão meteórica, uma ascensão em tanto, que foi o Maguire. Nas laterais bem resolvidas, aí era uma questão de escolha para o Brendan Rodgers. Vai jogar com 3 zagueiros, vai jogar com linha com 4, ele tem jogado com 4. Aí vem mais uma questão, como seria a formação desse meio campo?
E aí, no início da temporada a gente viu algo um pouco mais conservador, em alguns momentos com o Chowdhury começando os jogos, principalmente os jogos considerados mais de risco. Hoje eu diria que o Dennis Pratt é a primeira opção para tentar preencher um pouco mais o meio. E no fundo a diferença dessa formação mais conservadora é abrir mão de mais um meia ou não para ter uma maior consistência próxima ao Ndidi, que é o líder das recuperações de bola, é o jogador que virou um motorzinho dos desarmes, das recuperações, da ocupação de espaços sem a bola. E aí, dois jogadores são fundamentais com a bola, né? Tielemans e James Maddison, jogadores que são de altíssimo nível, um jogador de seleção belga, outro jogador de seleção inglesa, e jogadores que poderiam tranquilamente jogar em times de nível Champions. O Tielemans tranquilamente, o James Maddison está chegando nesse nível já desde a temporada passada, já tinha dado um salto muito bom da Championship para a Premier League, ele se destaca no primeiro momento no Norwich e já encaixa bem dentro da equipe do Leicester. E pelos lados do campo, talvez aí fosse uma lacuna importante a ser preenchida pelo Leicester nessa temporada, a contratação do Ayoze Perez deu uma característica diferente, então se o Leicester quiser ter um atacante que pode jogar mais por dentro, como um segundo atacante mais próximo do Jamie Vardy, o Ayoze Perez pode ser esse jogador, eventualmente partindo do lado para dentro, mas deixando o corredor como responsabilidade para os laterais. Afinal, se você tem Chilwell e Ricardo Pereira, você tem laterais que têm essa facilidade para explorar os corredores. E do outro lado, Harvey Barnes, que também esse demorou um pouquinho a dar esse salto na Premier League, tinha se destacado muito no West Bromwich na temporada passada enquanto esteve emprestado. Assim que volta, tem chances, oscila um pouco, sofre nessa adaptação, mas é outro jovem talentoso e que vai sendo desenvolvido aos poucos. Isso sem falar em outras peças. Se você quiser ter uma maior recomposição pelo lado ou abrir mais o campo, você tem o Albrighton, que fez parte do time campeão em 2016, tem o Demarai Gray, que ainda é um jogador que pode ser recuperado e pode recuperar um bom nível, porque tem muito tempo de carreira pela frente, ainda é jovem, e é outro que o Brendan Rodgers pode trabalhar. Então hoje o Leicester tem um trio central de meio campo de muita qualidade, opções de lado de campo, que se não são as do mais alto nível, são jogadores que podem compor bem, e um Jamie Vardy voando. Aí para mim talvez esteja a maior surpresa. Não que o Jamie Vardy voando seja algo novo, né? Ele teve boas temporadas anteriores na Premier League, foi grande destaque no ano do título e tudo mais. Só que o Jamie Vardy é um jogador que se destaca principalmente em um cenário, o cenário das infiltrações, aquele jogador que rompe a linha de defesa para receber uma bola em profundidade. Num cenário de campo aberto, de contra-ataque, ele é especialista nisso, é um grande atacante dentro desse contexto. Agora, num time que passaria a se propor a ter mais a bola, que é o caso do Brendan Rodgers, a minha grande dúvida era, o Jamie Vardy vai conseguir se encaixar num time que vai lançar menos vezes, um jogador de velocidade em profundidade? Ele vai ser integrado a essa forma de jogar? Ele vai se desenvolver nesse papel de uma participação mais ativa na construção das jogadas? E aí eu acho que tem um sim e um não. Um sim é, ele se adaptou, o time hoje consegue explorar isso de duas formas diferentes. O Leicester é capaz de manter a posse da bola e de ter paciência, e é uma arma constante em contra-ataques. Isso é ótimo, o time conseguir jogar das duas formas diferentes. O não é no sentido de, o Jamie Vardy não é e provavelmente não será aquele atacante que vai participar o tempo inteiro da construção das jogadas, mas a característica dele tem funcionado, e ele tem feito muitos gols, e a média dele desde a chegada do Brendan Rodgers é excelente. Então o time ganhou repertório ofensivo. Pode não ser o 9 ideal é até maldade falar, porque ele tá jogando tão bem que não é questão de contestar, mas ele pode não ser o 9 que vai oferecer tudo que um 9 pode oferecer do ponto de vista de construção e apoio para um time que quer ter a posse da bola, mas ele tá fazendo a parte dele, tá fazendo os gols, tá rendendo bem e vive um bom momento dentro da temporada. E o Leicester hoje tem qualidade por dentro e qualidade por fora. As triangulações pelos lados do campo são muito interessantes. O próprio jogo contra o Arsenal mostrou isso muito claramente. Então, de um lado, você vai ter Ricardo Pereira, Tielemans e Ayoze Perez, por exemplo. Do outro lado, você vai ter Chilwell com o James Maddison, com o Harvey Barnes. E aí você tem nos pontas jogadores que podem jogar tanto por fora ou por dentro, o que permite que os laterais ataquem por fora ou por dentro. Isso tudo cria a questão da imprevisibilidade, cria desafios, cenários diferentes para a marcação adversária ter que lidar. E tem funcionado muito bem. Então é de fato um Leicester que chama muita atenção porque está jogando bem, porque atingiu um nível coletivo excelente e porque hoje não deve nada aos times que brigam por Champions dentro da Premier League.
vai manter a regularidade? Vai crescer ainda mais? Vamos esperar para ver. O fato é que o Brendan Rodgers vai se consolidando mais uma vez como um ótimo treinador, mas vai conseguindo consolidar mais um grande trabalho, porque ele foi muito bem no Liverpool, foi muito bem no Celtic e agora vai conseguindo um ótimo trabalho com o Leicester, embora esteja há menos de um ano no comando. Mas é isso. Então acho que são vários os aspectos muito interessantes desse Leicester. É uma das atrações do campeonato, sem dúvida alguma. É normal que oscile. Vamos ver até onde vai ficar, em que momento vai cair ou vai permanecer na parte de cima da tabela. Mas conta aí com os comentários de vocês. Se inscreva, curta, ative o sininho da notificação, comente, enfim, participe. Um abraço, até a próxima.